Muito bem, pessoal, sejam bem-vindos ao canal do Vale. Como que vocês estão? Preparados, ansiosos aí nessa reta final? Galera, olha, tá gostando aí? Nós estamos com a nossa semana de questões, maratona de questões focados na IBGP, para você ir com tudo para essa prova e se tornar aí um guarda em Sabará. Né? Muita gente, você viu aí que foi um concurso que, claro, né, esperávamos mais inscritos, vê que deu aí pouco mais de 3 mil, né? Acho que de inscrições realmente efetivadas, mas isso aí não importa, né? Você só precisa de uma vaga e só depende de você. E aqui nós estamos nesse momento com o objetivo de trabalhar questões que podem aparecer na sua prova. A gente já sabe como que a IBGP, né, vem trabalhando ao longo aí de 2024, foram vários e vários concursos que ela realizou e a gente tem que trabalhar em cima daquilo que realmente pode aparecer na sua prova, não é não? Então, antes de mais nada, quero me apresentar, sou o Vônei Soares, professor de Direito Penal, Processo Penal, Leis Especiais aqui do Vale Concurso. Se você não me conhece, é um prazer, seja bem-vindo, né? Meu nome se escreve assim, ó, Vônei Soares, né? Um nome um pouco estranho aqui, mas, né, você pode ficar à vontade. Inclusive eu tenho Instagram também, é esse nome. Se você quiser acompanhar lá, eu posto bastante conteúdo, dicas, questões para a galera que está se preparando, um perfil voltado para concursos públicos, né? Então, pessoal, hoje nós estamos aqui e o nosso objetivo é trabalhar questões de direito penal, separei algumas leis, é claro. O intuito é a gente trabalhar realmente aquilo que pode aparecer na sua prova. Então, não adianta eu fazer questão de todos os assuntos que está cobrando o edital, porque um que você não vai achar questões da IBGP, outro que a gente tem que trabalhar aquilo que a banca está mais cobrando, né? E recentemente a banca ela não veio trabalhando muito o direito penal, não, tá? Se percebe isso, que ela tem intensificado na parte de direito mais o direito constitucional, né? Direito administrativo nem se fala, né? Ela nem cobra mesmo. Então, com certeza aí nessa parte de direito penal foi em algumas provas apenas que ela trouxe algumas questões e eu vou trazer aqui para vocês e também de algumas leis, beleza? Então vamos lá, deixa eu colocar na tela para você. Nós temos aqui então, né, questões da IBGP. Olha só que eu peguei aqui já o print mesmo da prova, tá? Como a IBGP não disponibiliza a prova, a gente acaba tendo pegado o que os alunos enviam para nós, né? E aí eu guardei aqui, por incrível que pareça, algumas que os alunos enviaram, né? Então vamos resolver essa daqui. Luiz, ele é um guarda municipal de cidade de Passos, essa foi na GCM de Passos, né, que a IBGP fez, e trabalhava na atividade administrativa da sede, especificamente no setor de almoxarifado. Era responsável pela gerência de bens materiais daquele local, juntamente com os dois colegas. Certo dia, João, aproveitando que o expediente já havia encerrado, que era o último a sair da sessão e que não havia mais ninguém no local, decidiu apropriar-se de 2 pacotes com 500 folhas, né? No valor aí de R$ 20 para uso pessoal e familiar. Aqui é uma questão bem tranquila, né? Tá perguntando qual a conduta de Luiz, ele é o guarda municipal, ou seja, aqui nós estamos diante de um crime praticado por funcionário público contra a administração e quem me acompanha, é meu aluno, sabe, né, que nós temos aqui já um bizu que é o que? Pegar os crimes pelo verbo, né? Então, a conduta dele, ele como funcionário público, ele apropriou, olha só, cadê, né? Você tem aqui o verbo apropriar, nós estamos falando, né, de algo que estava na posse dele. Portanto, o Luiz ele praticou o crime de peculato, né? Perceba que o guerreiro aqui até marcou a letra B, né? Colocou atípica em razão do princípio da insignificância. E aí aqui você, né, sentou na graxa. Qual que é a pegadinha aqui, pessoal? Via de regra, não cabe princípio da insignificância nos crimes contra a administração pública, tá? Essa é a regra. Os crimes praticados por funcionário público não admitem princípio da insignificância. Qual que é o sentido? O princípio da insignificância é quando é demonstrado, né, que aquele bem jurídico atingido é tão irrelevante a lesão ao bem jurídico que não há atipicidade material, tá? Portanto, excluindo o crime, né? Essa é a consequência do princípio da significância. Em questão de valores, né, entende-se que o princípio da significância ele trabalha com 10% do salário mínimo vigente, né? Como aqui no caso a questão apresentou R$ 20, né, que era no caso o pacote de folha,
acaba que muita gente poderia se enganar nisso. Então, não admite aí princípio da significância, gabarito, letra C, crime de peculato, reclusão de 2 a 12 anos, tá? Então, lembra disso aí, quando trata de funcionário público, não tem princípio da significância, tá, pessoal? A administração pública não pode, é o princípio da moralidade, então não dá para aplicar, imagina só, não pode, né? Se o cara pegar ali uma caneta, qual a diferença, né? Em questão de dano é maior ele pegar 1 milhão e uma caneta, mas esse é o comprometimento, beleza? Agora, existem crimes contra a administração que admitem, sim, mas não praticado por funcionário. A gente tem hoje o descaminho, né, até R$ 20.000, é um crime onde você tenta fugir ali do imposto, e o contrabando, no caso de cigarro, até 1.000 maços de cigarro, tá? Então essas são as regrinhas aí de hoje, mas não precisa se preocupar com isso, a BGP não entra nesse ponto aí não, é mais os crimes aqui praticados por funcionário. Olha essa segunda questão aqui, Eliomar, um guarda também, olha, na GCM de Passos, ao se deparar com um bloqueio feito por carros na principal avenida da cidade, provocado por condutores de aplicativos de mobilidade urbana, né, exige, então olha, sempre vai nas condutas, exige de um dos manifestantes R$ 200 para deixar de aplicar a sanção pela infração prevista lá no CTB. Ok? Então qual é aqui o crime, pessoal? Olha só, o guerreiro aqui errou mais uma vez, né? Ele marcou corrupção ativa. Que corrupção ativa é praticado por particular, tá? Quem pratica corrupção ativa é o particular, artigo 333. O funcionário público ele pode praticar corrupção passiva, prevaricação e concussão. Aqui no caso a conduta, né, que é exigir, nós estamos diante do crime de concussão, artigo 316 do Código Penal. O funcionário que exige vantagem devida, né, ele vai então praticar o crime de concussão. Então aqui bem fácil essa aqui, gabarito letra D de dado. Corrupção passiva é solicitar, receber ou aceitar. Prevaricação, você está diante aí de satisfazer o próprio sentimento ou interesse pessoal, né? E isso é prevaricar, beleza? Então aqui, infelizmente, né, o guerreiro acabou errando. Próxima questão, olha só sobre o Código Penal nos crimes aí contra o patrimônio, crime de furto, está pedindo, ó, nesse contexto, todas as alternativas abaixo são qualificadoras, exceto, então, está pedindo aquela que não é uma qualificadora, né? Então, aquela que não qualifica o crime de furto. Aqui nós temos, então, letra A, com destruição ou rompimento de obstáculo, certo? É uma qualificadora. Letra B, com abuso de confiança ou mediante fraude, escalada ou destreza, também, então tá certo. Letra C, com emprego de chave falsa, também é uma qualificadora, mediante concurso de 4 ou mais pessoas. Opa, aqui tá errado, tá? Aqui é concurso de 2 ou mais pessoas. Gabarito aqui, letra D de dado também. Aqui, ó, o guerreiro, acho que aqui ele acertou e falou, marquei essa, né? Certo. Então, aqui são as qualificadoras que estão previstas no parágrafo 4º do artigo 155, né? Aqui fica bem fácil mesmo de você pegar isso. Lembra, tá vendo que a IBGP, no direito penal, ela gosta muito de trazer, ela vai trazer, né, de base a letra da lei. Aí, em alguns crimes, como é o caso dos crimes praticados contra a administração pública, a gente tem um exemplo, ela conta um caso, mas você marcou ali a conduta, pronto, você matou a questão, beleza? Pessoal, olha, antes da gente prosseguir para a próxima questão, queria ver com você, você está gostando dessa aula? Tá gostando? Então deixa o like aí, senta o dedo no like, né? É muito importante você nos ajudar com isso aí, se inscrevendo aqui no canal. Muita gente assiste os vídeos, mas não é inscrito, né? Se inscreva aí, dá essa ajuda aí. Isso é muito importante para que os nossos vídeos possam alcançar mais pessoas. A próxima questão que nós vamos resolver, olha só, ainda sobre aí o Código Penal, tá pedindo a incorreta. Um bizu que eu te dou, a IBGP até ajuda muito, que ela deixa em negrito, olha, e ainda em letra, em caixa alta, né? Ou seja, incorreto. Você percebeu, olha, exceto, aqui, correto. Então, assim, tem que ter falta de atenção bastante, né? Acabei apertando ali sem querer, né? Mas olha, cuidado. Aí uma dica que eu dou, risca lá na hora da prova, não tem problema, você pode rasurar. Então aqui o incorreto, letra A, entende sem legítima defesa quem usando moderadamente dos meios necessários repele injusta agressão atual e iminente. Certo, artigo 25, né? B, o agente em qualquer das hipóteses não responderá pelo excesso, então aqui tá errado, ó. Não, sim, o agente responde, tá? O excesso, ele é punido nas excludentes da ilicitude, tá? Seja doloso ou culposo.
Então, não tem dessa de não punição. Lembra disso, é uma regrinha que está lá no parágrafo único do artigo 23. Por isso aqui a letra B está errada. A C não pode alegar estado de necessidade quem tinha um dever certo, né? Está aí no parágrafo 1º do artigo 24. E D, não há crime quando o agente pratica o fato em estado de necessidade. Exatamente. Então, gabarito aqui, letra B de bola, né? Olha só, a consequência da exclusão da ilicitude é que não há crime, tá? Então, quando o agente pratica um fato, por mais que seja um fato típico, ou seja, que está previsto na lei, ele não vai ser considerado ilícito, ou seja, não vai ser considerado proibido, porque naquele momento o Estado, o direito penal entende que você agiu praticou uma conduta que é permissiva. Então, por exemplo, você matou uma pessoa. Naquele momento você matou porque você estava se defendendo. Então, legítima defesa. Logo, não responde, não há crime quando o agente pratica o fato em legítima defesa, em estado de necessidade, em estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular de um direito. Tá entendendo como que funciona? Então a ilicitude, a gente já trabalha que todo fato típico, né, já tem uma presunção de que ele é ilícito. Porém, aí que você vai entrar analisando as excludentes. Peraí, o fulano de tal, ele matou, mas ele matou por quê? Ele matou porque ele agiu em legítima defesa. O bandido veio na direção dele, dando disparos, né, vários disparos contra ele, tentando ceifar a vida dele. Ele, então, para se defender, pegou a sua arma, que ele tem porte ou posse legal, e disparou contra o bandido, né? E aí o bandido morreu, cessando essa injusta agressão. Tá entendendo agora como que funciona? Então, aqui, gabarito, letra B de bola. Pessoal, já quero te convidar, você tá vendo aqui, né, esse molde aí, convidar você para nossa super revisão de véspera. O que que acontece? Normalmente o Vale Concurso, você que já participou, né, das outras revisões, Neves, Sabará, desculpa, Nova Lima, né? Nós tivemos revisões presenciais. Porém, uma das maiores dificuldades que, quando a gente vai trabalhar para esses concursos de guarda, né, na cidade, é encontrar lugar. Em Neves nós tivemos dificuldades, só que aí, graças à parceria lá com o Capitão Maromba, a gente conseguiu uma igreja lá, foi 0800. Quem lembra, foi arrecadando alimentos, quem participou. Em Nova Lima já foi mais fácil, né? A gente conseguiu lá o Sindicato dos Mineiros, que foi inclusive uma indicação da própria guarda. Então a gente não estava conseguindo lugar lá. Foi o único que sobrou era o teatro, o Sindicato dos Mineiros. Não dava no teatro. O da CDL lá não suportava, só tinha vaga para 60. Então, assim, tem essa dificuldade, entendeu? Aí, Sabará, o Vale enfrentou a mesma dificuldade. Inclusive, em contato com os guardas de lá, a gente não conseguiu achar, né? Inclusive tinha aquele Instituto Federal tava de greve, não estava funcionando, então não tinha um lugar que, ou se tivesse a data disponível, ele não suportava a quantidade de pessoa. E assim, para o Vale Concurso, o evento presencial, essas revisões, não tem o intuito aí de, como que se diz, né? De vender ele demais, não, por causa os gastos são altos. E aí, ir lá, sair aqui de Patinga, toda a equipe de professores, para ir lá dar uma revisão para, às vezes, 50 pessoas, não é muito interessante para a gente, né? Os professores, a maioria aí trabalham, são policiais também, então ele tem que mudar a escala, aí ele vai ficar 3 dias fora de casa, e aí não paga nem os custos da movimentação da empresa, né? Então, o que que acontece? Para não que vocês não ficassem sem a revisão de uma forma, né, efetiva, assim como é na presencial, muita gente sempre pediu a revisão online, né? Aonde você conseguisse ver. Aí essa revisão é diferente do que vai estar no YouTube, né? Daquela semana vale tudo. A gente está fazendo essa maratona de questões e aí teremos essa revisão online. Vai ser ao vivo, você está vendo aí o cronograma, né? Então vai ser na semana da prova, de segunda a sexta. Vai ficar salvo para você. Então você vai. É como se fosse um curso aqui do Vale. Você vai entrar, vai poder acompanhar a live com o professor. E essa aula vai ficar salva para você assistir depois, tá? Porque tem muita gente que é de fora, que às vezes ele tem que vir um dia antes, né, na sexta, por exemplo, só por causa dessa revisão. Então a gente vendo foram vários motivos
para fazer aí essa revisão online, né? Aí que nessa revisão você terá acesso lá a quiz, revisão, as várias questões da IBGP, você terá acesso a simulado, né? Tem um simulado gratuito lá para vocês e, claro, material de apoio das aulas, tá? As revisões que os professores vão fazer, vocês vão ter os materiais lá e as aulas, elas vão ser ao vivo, mas vão ficar salvas. Então, às vezes você quer ver de novo, na revisão não tem como, né? E se você participar ao vivo, você consegue tirar dúvida com o professor também, beleza? Então, eu espero você. Esse aqui é o cronograma. Eu mesmo vou estar na terça-feira, juntamente aí com o Fraga, tá? Então, eu vou às 18, o Fraga vem logo em seguida. A gente vai estar trabalhando aí, tá, pessoal? Então, olha, quem quiser é só apontar para esse QR Code que tá aqui na tela, né? Deixa eu ver, tá desse lado. Opa, desse lado aqui. Opa, aqui, ó. Assim, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Esse lado aqui, ó. Só apontar com a mão esquerda. Esse lado tá invertido. Então, o que que acontece? Ou na descrição, o link tá na descrição também. Um valor bacana, tá, pessoal? Porque diferente do presencial, os custos aqui para fazer a live é bem menor. Então, olha, tá muito em conta essa revisão, né? Acho que é R$ 49,90. Top de linha para você ter esse acesso aí toda semana com os professores e materiais, beleza? Então, espero você, quero ver você nessa revisão aí para a gente passar, né, um bizu top aí final focado na IBGP. Então vamos lá? Continuando, olha só essa questão, mais uma vez, crimes contra o patrimônio, dessa vez aí nós temos o artigo 157, que é o roubo, né? Então, olha, subtrair coisa alheia móvel para si ou para outra, mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois de havê-lo por qualquer meio reduzido à impossibilidade. Então, olha, aqui o parágrafo segundo citado acima descreve as causas de aumento, que são majorantes de um terço à metade, certo? Então, tá pedindo o mesmo sentido daquela do furto, né? A diferença é que aqui nós estamos falando do roubo e aí causas de aumento de pena, né? A lógica da IBGP é a mesma que lá naquela outra questão ela pediu sobre as qualificadoras que não eram a qualificadora do furto, desculpa. Aqui ela está pedindo aqui não é uma causa de aumento de pena do roubo. Então, olha, se a vítima estiver em serviço de transporte de valores e o agente conhece essa circunstância, se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado por outro estado ou para o exterior, se o agente mantiver a vítima em seu poder restringindo a sua liberdade, se a violência ou grave ameaça for exercida com emprego de arma branca, né? Olha aí, pessoal. E aí, qual que você marcaria aqui? O guerreiro aqui, ele marcou a letra C, né? Mantendo a vítima em seu poder, restringindo a sua liberdade. Essa é uma causa de aumento de pena. Então, né, infelizmente, que acabou errando. Aqui, pessoal, nós temos, então, a letra A, né? O agente, ele tem que conhecer essa circunstância, beleza? Não pode desconhecer. Então, ele tem que saber dessa condição, né, do transporte de valores aqui, caso contrário, não vai incidir a causa de aumento de pena. Então, um detalhezinho bem pequeno, né? Olha, essa aqui tá um pouco difícil de ler, né? Vou tentar ler para você, porque ficou embaçada a foto que o aluno mandou, mas olha só, durante o turno de serviço, o guarda civil LMNJ, responsável pela cautela do material público do local onde trabalha, recebeu ordens do seu chefe para efetuar a devolução de 5 capacetes destinados aos demais GCM, comumente empenhados na motocicleta. A devolução dos capacetes foi motivada pelo fato de que 5 capacetes estavam impróprios para o uso devido ao fato de terem sofrido pequenas avarias em decorrência do uso diário e os 5 capacetes deveriam ser levados para o setor responsável pela logística da instituição. Porém, o GCM julgou que um dos capacetes estava em condições de uso e, sendo assim, desviou o referido capacete e mandou plotar na cor preta com o intuito de usar como bem particular, direcionado para a baixa de material somente 4 capacetes, né? Então, ele direcionando para baixo 4 capacetes. Ele pegou um, né? E aí, pessoal, aqui ficou fácil. É o que eu falei. Tá vendo? É um caso que a BGP traz, você simplesmente foca aqui no verbo, ó. Desviar, gente. Não tem choro, né? Qual o crime que ele praticou? Crime de peculato, né? Peculato, o agente, no artigo 312, quando ele tem a posse, né, daquele bem, dinheiro, daquele bem imóvel, dinheiro, valor, né, qualquer bem imóvel, ele vai lá, apropria ou desvia. Pronto, peculato. Quando ele não tem a posse, ele pode subtrair, se valendo da facilidade que a condição de servidor público lhe oferece. Tá entendendo? Então, neste caso, ele incorre também em peculato, chamado de peculato furto, beleza? Então,
Muito cuidado, né? Uma questão assim que é fácil, bate e volta, que você viu, ó. Aqui, cara, jogou, ó, desviou, pronto, peculato, não tem erro. Concussão, nós vimos, é exigir vantagem indevida, excegezação, exigir também, porém aqui você exige um tributo ou contribuição, algum tributo que é indevido, né? Então não existe. E corrupção passiva, como a gente já falou, é solicitar, receber ou aceitar. Fica fácil, né? Olha essa daqui sobre a aplicação da lei penal, né? Tá pedindo para marcar a correta. A lei excepcional temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessada as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante sua vigência. Então tá certo mesmo, realmente. Aqui o Guerreiro acertou, letra A, né? Vamos corrigir as outras? B. Não é aplicável a lei brasileira aos crimes praticados a bordo de aeronaves estrangeiras de propriedade privada, ainda que estejam. Aqui já está errado. Não. Se tiver no território nacional, né, pessoal? Vai sim responder na lei brasileira. C. Se já houver sentença condenatória transitada em julgado, a lei posterior que de qualquer modo favoreceu o agente não poderá ser aplicada ao fatos anterior. Falso, pode sim, tá? Então, o fato de ter sentença condenatória não impede, tá? Não vai impedir a retroatividade da lei penal mais benéfica. E a letra D, considera-se praticado o crime no momento de seu resultado. Falso, né? O tempo do crime é o bizu da luta, né? O Guerreiro até colocou aqui, ó, luta, ó. Tempo do crime é atividade, então é o momento da ação ou da omissão. Gabarito aqui, letra A, né? Perceba que são questões aí um pouco, né, tranquilas, sem dificuldade mesmo de você trabalhar, né? Eu acho que não tem assim, essas dificuldades, né? Realmente demanda de você atenção. E a prova da IBGP é uma prova, né? Com o caso Sabará aí, agora eu só não me recordo quantas questões são, né? No total, mas ou é 35 ou 40, né? Mas deu um branco aqui. Mas o que que acontece? É muito comum, pessoal, você, numa leitura rápida, se equivocar. E aí depois fica aquele vacilo, né? Inclusive, para quem viu aí, eu fiz uma live com o Fernando, né? Que é um aluno que foi aprovado na GCM de Nova Lima e também em Igarapé. Ele vai escolher o Nova Lima, né? Vai aí para o curso de formação. Acompanha a live aí, você vê como que foi a trajetória dele, uma pessoa que ele simplesmente, né, mudou a cabeça assim, falou, não, eu tenho que passar num concurso, uma história bacana ali, e tá aí, conseguiu. Então, assim, essas provas do GP é uma prova pequena, você faz ela rápido, entendeu? Ainda mais Sabará que não tem raciocínio lógico, então isso aí vai muito rápido. Nova Lima teve raciocínio lógico, eu acho que teve redação também, né? Então, você tem aí essa travada. Então, assim, muita atenção, vá com calma, mas claro, com controle de tempo, né? Não adianta nada você ir com calma demais, aí tá lá todo mundo indo embora e você não passou nem pro gabarito ainda, né? Então não dá. Olha só essa questão sobre a lei de drogas, tá pedindo para marcar a correta. É crime prescrever ou ministrar culposamente drogas sem que delas necessite o paciente ou fazê-lo em dose excessiva ou em desacordo com a determinação legal. Então aqui tá certo. Artigo 38 da Lei de Drogas, né? É o único crime culposo da Lei de Drogas. Se o cara prescreve ou ministra dolosamente, ele responde no 33, né? Que é o tráfico. Vamos ler as demais, ver o que tá errado? Não é isento de pena o agente que, em razão de dependência ou sob efeito proveniente, já viu o erro aqui, é sim isento, né? Então ela colocou o não aqui, tá? C. As penas aplicáveis a quem comercializa pequena quantidade de drogas são advertência sobre os efeitos de droga, prestação de serviço, medida falso. Isso aqui são as penas, pessoal, do artigo 28, que é para o consumo próprio. Quem comercializa droga responde lá no tráfico, tá? Pena de reclusão, mesmo que seja em pequena quantidade. Letra D, o indiciado ou acusado que colaborar voluntariamente com a investigação policial e o processo criminal na identificação dos demais coautores ou partícipe, não terá a pena reduzida. Falso, vai ter sim a pena reduzida de 1/3 a 2/3, tá? Então, aqui tá errado, né? Você pega lá o artigo, salvo engano, o artigo 42, eu acho, 42, não me lembro agora ao certo o artigo, né? Mas a pena é reduzida de 1/3 a 2/3, tá? Lembrando que na lei de drogas, o tráfico privilegiado reduz a pena de 1/6 a 2/3
E o artigo 40, que são as causas de aumento de pena, aumentam a pena de 1/6 a 2/3, tá? A fração é a mesma, só que no tráfico privilegiado é para diminuir e lá no artigo 40 é para aumentar a pena. Então, é um bizu bacana aí para você, né, conseguir lembrar. Agora, nós vamos trabalhar aqui algumas questões da lei, eu queria pegar com vocês, da lei de tortura, que é uma questão que eu acredito que vai cobrar. Para quem não viu, eu fiz uma aula, né, aqui, só a aula é assim, isso vai cair na sua prova, né? Nós analisamos praticamente as últimas 4 ou 5 provas da IBGP e todas vieram com uma questão da lei de tortura. Então, assim, você é obrigado a acertar essa questão. A lei de tortura é pequenininha, né? Você vai pegar aí, é pequenininha, e você não pode errar. Então, olha, para a gente já ir partindo aqui para o final, presta atenção, olha. A Lei 9.455 define os crimes de tortura e dá outras providências. Então, tá pedindo a incorreta, ó, sobre a lei. Letra A condição de agente público do autor do crime de tortura, ou seja, a condição do agente não é causa de aumento de pena. Tá vendo só? Então, perceba que aqui a gente tem uma questão tranquila, né? Simplesmente a lei de tortura copiada e colada. Se você pegar as outras alternativas, olha, todas são as espécies de tortura, né? Olha, que no caso, tortura é prova, né? Que vai a declaração confissão, a tortura que normal, né? A gente tem que constranger, total, deixa eu ver, sofrimento, discriminação, que aqui é a tortura discriminatória, ó. Então, simplesmente copiou e colou. Aqui, você não erraria essa questão. Por quê? As causas de aumento de pena é um dos assuntos mais cobrados aí pela IBGP quando trata da tortura, que é a famosa dica gás, né? O que é a dica gás? A pena da tortura vai ser aumentada se você pratica contra deficiente, contra idoso, né? Então, dica criança, adolescente, né? Fica o dica, o gás é gestante, tá? Aí, o A, que é o agente público, não é contra agente público, que é aí que é a pegadinha, mas por agente público, né? Que é o caso aqui da questão. Então, se você é um agente público e pratica a tortura, a pena é aumentada. Agora, se a tortura é praticada contra um agente público, não aumenta a pena, beleza? Cuidado com esse bizu. Então, lá o agente público ele é o autor, não a vítima. Agora, as outras pessoas, que é deficiente, idoso, gestante, adolescente, criança, esses são vítimas. E o S do gás, né, no final, é sequestro, mediante sequestro, né? Então, nós temos aí essas causas de aumento de pena e você tem que ficar ligado. A próxima questão, olha só, que a IBGP cobrou também, olha, também não está. Então, olha, tá pedindo que não está. Então, mais uma vez, as causas de aumento de pena. Cometido por agente público, se o crime é cometido contra criança, gestante, portador de deficiência, adolescente ou maior de 60, se o crime é cometido mediante sequestro e se o crime é cometido mediante pago ou promessa de recompensa. Então, aqui tá errado aqui, ó, letra D. Por isso que eu falo com vocês, é a famosa, né? Então, fazer aqui, ó, dica, tenta fazer aqui, ó, dica. Isso aqui já te salva aí uma questão de boa, né? Imagina, por uma questão você ficar fora. Isso aqui é um G, né? Ó, dica gás, ou seja, deficiente, idoso, criança, adolescente, tá? Gestante, aqui todas aqui é contra, tá? Aqui é por agente público e aqui mediante sequestro. Beleza? Fechou? Então, você tem esse compromisso comigo aqui. Se a gente, na hora de corrigir essa prova de Sabará, tá? Na hora da gente corrigir essa prova de Sabará lá, vocês vão mandar para nós a foto, nós vamos fazer a correção no domingo. Se tiver uma questão de tortura, você errar, não vou nem falar nada, você já sabe. Pelo amor de Deus, né? Então, muita atenção. Fechou? Então, pessoal, o que que acontece? Deixa eu colocar só mais uma questão aqui pra gente. Olha só essa daqui, direito penal. Essa aqui tá pedindo a questão incorreta sobre o Código Penal. Olha, tá vendo? A BG fica muito atento. Ela vai deixar isso aqui em caixa alta, negrito, o exceto, né, correto, incorreto. Então você tem que tomar cuidado, senão você vai de cara aí, por exemplo, a letra A tá certa, mas estava pedindo a incorreta, aí você vacilou. Então, letra A, considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria
produzir-se o resultado, né? Certinho, artigo 6º do Código Penal vai falar sobre lugar do crime e teoria da ubiquidade, né? Tanto aonde aconteceu a conduta, como aonde deveria ou aonde aconteceu o resultado. B. Considera-se praticar o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Aqui também está certo, teoria da atividade. Letra C. O crime é considerado tentado quando iniciada a execução, não se consuma por circunstância alheia à sua vontade, né? A vontade do agente. Então, aqui certinho, né? A letra C certo, crime tentado, artigo 14, inciso 2, a gente tem ali a tentativa, como consequência, né? Reduz a pena de 1/3 a 2/3. A letra D, o erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui a culpabilidade do agente. Então, aqui, olha, tá errado. Tá? Letra D, o Guerreiro aqui acertou. Aqui, gabarito, letra D de dado. Presta atenção, o erro de tipo, tá? E não é a primeira vez que a IBGP cobrou, não. Tem uma outra prova que ela cobrou isso também. Erro de tipo e sobre o erro quanto à ilicitude, né? Que é o chamado erro de proibição. Vamos lá. O erro de tipo está no artigo 20, né? Nós temos ali o erro de tipo essencial e tem também o erro de tipo acidental, que você estuda, né? Erro sobre a pessoa, erro na execução, etc. Isso é o erro acidental. Agora, o erro de tipo essencial, nós estamos falando do agente que ele erra quanto à ação dele ali, ele tem um erro na realidade das coisas, ele não sabe o que ele está fazendo. Tá entendendo? Que é o famoso exemplo do cara que ele acha que ele tá atirando em um animal, mas era uma pessoa que estava ali atrás dos arbustos, né, da árvore, e ele acreditava que era um animal. Então, na cabeça dele, perceba o erro, ele tá com erro na perspectiva da realidade. Isso é o erro de tipo. Ele erra quanto a um elemento constitutivo do tipo penal. Para ele, ele estava o quê? Matando o animal, não a pessoa. Matar o animal dessa forma ali é crime de homicídio? Não, porque o homicídio é matar pessoa. Então ele errou no tipo ali de um elemento que é alguém, né? Então matar alguém, ele errou no alguém, porque para ele estava matando um animal e não uma pessoa. Dessa forma, o erro de tipo sempre, seja ele evitável ou não, ele sempre exclui o dolo, porque não tem intenção. Então, o erro de tipo, o agente não tem intenção, ele não tem essa vontade, porque ele não sabe o que ele está fazendo. Ele acha que ele está fazendo ali, essa é a realidade dele, tá entendendo? Então, o erro de tipo sempre exclui o dolo. Mas se demonstrado que aquele erro podia ser evitado, é possível punição na modalidade culposa. Então, no erro de tipo evitável, pune a modalidade culposa se tiver previsão legal, tá? Agora, o erro de proibição já é o contrário. O erro de proibição, perceba que o erro de tipo ele exclui a conduta, né? E por sua vez o fato típico que não há crime. O erro de proibição, o erro quanto à ilicitude do fato, agora o agente ele sabe, ele tem consciência normal, ele tem certeza que é que ele está fazendo, porém agora ele acredita que aquilo que ele faça, que ele está fazendo, não é proibido. Então o cara vem para cá, ele tá acostumado no país dele lá a usar droga, normal aí ele acha que aqui no Brasil, né, ele pode aí traficar, fazer as coisas normal, que aqui ele acha que também não seria crime. Então perceba que ele sabe o que ele está fazendo, porém ele acredita que aquilo não é proibido ou que tem alguma excludente, alguma permissão. Isso é o erro de proibição. Como consequência, o erro de proibição, se for inevitável, né, ele isenta de pena. Aí sim exclui a culpabilidade, tá vendo? Então aqui, se fosse erro de proibição, estaria certo, porque essa é a consequência do erro de proibição. Agora, se for um erro evitável, tinha como ele saber a ilicitude, aí ele responde, né, com a redução de pena de 1/3 a 2/3, tá? De 1/6 a 2/3, desculpa, de 1/6 a 2/3, beleza? Então, pessoal, deu para pegar isso aí? Olha, eu espero que você tenha gostado aí das nossas correções de questões. Foi bem direcionada, eu separei com muito cuidado aqui as questões. E, claro, eu espero você na nossa revisão de véspera, tá? Vamos passar nessas revisões completas aqui, né, dos conteúdos para você. E vamos estar agarrado junto aí para conquistar uma vaga na GCM de Sabará, tá? Queremos ver você aprovado. Então, se você quiser garantir a sua oferta, né, garantir aí o seu ingresso da revisão online, ter acesso ali, é só apontar a câmera para esse QR Code aqui ou acessar o link na descrição aqui no YouTube, tá? Vai estar também nos comentários.
você pode estar adquirindo, beleza? Lembrando que o Vale Concurso também tem pacotes simulados, temos a apostila de questões, você pode estar utilizando aí também, né, para poder, né, intensificar ainda mais os seus estudos, beleza? Então é isso, grande abraço, tamo junto e até a próxima.